Barão de Mauá, primeiro e o maior empreendedor do Brasil. Tentativa de industrialização e modernização do Brasil Império, foi politicamente o que os historiadores denominam de um surto de industrialização. Surto é algo que inicia e atinge seu objetivo, termina e não vai à frente, foi o que aconteceu. A industrialização e modernização no Brasil Império não foi um projeto de Estado. Politicamente não eram de interesse dos senhores latifundiários influentes no governo imperial. O Estado brasileiro, o Império Brasileiro, não estava interessado em comandar esse processo de modernização e industrialização do Brasil. O objetivo era outro. A prioridade era desenvolvimento da economia de exportação, a agroexportação de café, açúcar, algodão, borracha. Enfim, a indústria não era uma prioridade política do Império Brasileiro. Por isso historiadores atribuem nesta era, um período de surto de industrialização no Brasil. Foram tentativas individuais de modernização e de industrialização no Brasil Império. Nessa iniciativa individual de industrialização e modernização surgiu uma figura, tratava-se de Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, a quem foi atribuído a figura do primeiro empreendedor brasileiro. Empresário e banqueiro. Estando em uma sociedade junto às capitalistas ingleses e cafeicultores paulista, o Barão de Mauá participou da construção da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual central do Brasil da Estrada de Ferro Recife, São Francisco e da Santos Jundiaí. Dessa forma, junto a todo esse momento houve a construção do Mangue no Rio de Janeiro. Ele foi responsável pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil à Europa. No ano de 1850, o barão foi responsável por fundar o Banco Mauá, MC Gregory e Companhia. Logo em seguida, nesse mesmo ano abriu filiais do banco em várias capitais brasileiras, e também nas cidades de Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Além disso, ele foi quem ajudou na fundação do segundo Banco do Brasil, pois o primeiro havia falido em 1829, com retorno da família imperial a Portugal, abalado pela legislação e sabotagens criminosas. O Barão de Mauá tinha grande senso de igualdade e de justiça, portanto ele era liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai. Além disso, em busca de ajudar quem mais precisava, ele forneceu os recursos financeiros necessários para a defesa de Montevidéu, quando o governo imperial decidiu intervir nas questões do prata em 1850, tornando-se pessoa não grata à vista do império e da elite. Devido a esses movimentos em prol da justiça, suas fábricas passaram a ser alvo de sabotagem criminosas e seus negócios foram abalados pela legislação brasileira que sobretaxou as importações matéria-prima para suas indústrias. Sendo que no ano de 1857 seu estaleiro foi criminosamente incendiado. Antes de 1873, ano de sua renúncia, ele se tornou deputado pelo Rio Grande do Sul em diversas legislaturas. Seu principal motivo de renúncia foi devido à crise bancária de 1864. Dessa forma, ele decidiu-se um tempo para cuidar de seus negócios e investir em si mesmo. Falência. Apesar de todas as realizações, o Barão de Mauá terminou falindo. No ano de 1874, Irineu recebe o título de Visconde de Mauá. Após um ano desse acontecimento, houve o encerramento do Banco de Mauá e ele se viu na situação de vender a maioria de suas empresas a capitalistas estrangeiros. Mesmo estando doente e sofrendo com a diabetes, só descansou depois de pagar todas as dívidas, encerrando com nobreza todas suas atividades, embora sem patrimônio, mas mesmo assim deixou um belo legado. No contexto em que Barão de Mauá viveu, onde era preciso ter muita força para o liberalismo e protecionismo se enfrentavam no Brasil, por causa das representações sofridas pelas dicotomias império versus o capital e escravidão versus trabalho escravo. Mas isso não deixava que o impedisse de demonstrar suas ideias inovadoras e à frente de seu tempo, que ao mesmo tempo representavam grande ameaça para as elites políticas do império, tornando o Visconde de Mauá alvo de intrigas e sabotagem, o que foi a principal causa da perda de seu grande império. Os problemas de Mauá com o império devido seus ideais, tiveram seus negócios abalados pela legislação de taxação de importações em 1857, implantada segundo alguns historiadores com o objetivo de prejudicar os negócios de Mauá. A diminuição da taxa de importação com a tarifa Silva-Ferraz em 1857, desestimulou o investimento no Brasil, e colocou as empresas aqui instaladas em concorrência com as empresas estrangeiras. Com o passar do tempo, o Barão de Mauá não resistiu à concorrência imposta pelas mercadorias estrangeiras. As forças conservadoras tentaram acabar com ele até o momento de sua morte, destruindo toda a sua estrutura financeira e causando suas dívidas.
Em 1875, Mauá requereu moratória em relação aos seus credores pelo prazo de 3 anos. Para salvar as finanças de seu banco, solicitou empréstimo ao Banco do Brasil, o que lhe foi negado. Para muitos historiadores, foi um golpe de misericórdia política pela elite brasileira e o imperador. Em 1878, ele viajou até Londres, onde encontrou com seus credores com a ideia de elaborar um plano de recuperação, para que pudesse pagar todas suas dívidas com os ingleses. Em 1884, aos 70 anos de idade, conseguiu liquidar todas suas dívidas, vendendo suas empresas e bens particulares. Enfim, recebeu uma carta de reabilitação de comerciante, passando a exercer a atividade corretor de mercadorias, especialmente na área do café. Assim passou seus últimos anos residindo na cidade de Petrópolis. Em 21 de outubro de 1889, faleceu aos 75 anos de idade com uma situação financeira estável, deixando uma herança estimada em 1 milhão de libras em valores da época, valor substancial para a ocasião. Curiosamente, menos de um mês de sua morte, o Brasil teve sua república proclamada. Curiosidades. É importante mencionar que o Barão de Mauá controlava 17 empresas localizadas em 6 países: Brasil, Uruguai, Argentina, Inglaterra, França e Estados Unidos. E sua fortuna foi estimada em 115 mil contos de réis. Para ter uma ideia, o orçamento do Império do Brasil era de 97 mil contos de réis. Além disso, 8 das 10 maiores empresas do Brasil eram suas. Todos esses dados são gerados do ano de 1860. Além dessas curiosidades, outras bastante interessantes é que Barão de Mauá auxiliou conterrâneos envolvidos na Revolução Farroupilhas de 1835 a 1845, a escapar de prisões no Rio de Janeiro. Falência de Barão de Mauá. Conclusões históricas. Mauá atribui a maioria dos fatores que o levaram à falência a variáveis exógenas, mais particularmente às mudanças nas políticas de governo. Este fato é corroborado pelos seus biógrafos. Apesar disto, verificou-se que esta conclusão, ouvida ao fato de que tal justificativa não se aplica aos empreendimentos em que Mauá participou na condição de não fundador, situação em que 80% desses problemas não são imputados ao governo. Assim, parece que havia, de fato, uma não sintonia entre as políticas de condução dos empreendimentos de Mauá com os atos do governo, isto é, uma não integração entre as políticas públicas e as mais importantes iniciativas empresariais do segundo reinado, gerando barreiras intransponíveis para aquele empreendedor. A análise assim formulada sugere a possibilidade de as políticas governamentais terem sido focadas muito mais contra a figura daquele empreendedor, do que propriamente contra os empreendimentos, já que aqueles que não o tiveram como fundador não sofreram tanto a influência maligna dos atos de governo, segundo o próprio empreendedor. Cumpre finalmente destacar que o discurso de Mauá na sua exposição aos credores não é conclusivo no que concerne à afirmação de que o governo, de fato, teria procurado prejudicá-lo pessoalmente. Certamente o cotejo das conclusões a que chegamos com as sugeridas por outros estudos, poderá trazer novas luzes sobre a vida e a obra desse extraordinário brasileiro.